Fala pessoal, beleza? De Creuza. Pessoal, você tá pensando que a vida é só fazer coisas, soldar? Não, tem que fazer conta também, né? Então pessoal, eu tava aqui fazendo já um transformador para minha fonte de alimentação, uma fonte simétrica, ok? Isolada, tá? Na verdade são duas fontes em uma só, que vai usar o mesmo transformador. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu tava pensando num arranjo aqui inicial, tá? Que era um transformador mais simples, que você tem o enrolamento principal, tá? E tem um enrolamento que a gente chama de auxiliar. Esse enrolamento auxiliar, eu somo e subtraio da tensão do principal, ok? Todos sabem, né, que você colocando uma tensão reversa, botando a corrente para circular reversamente, você subtrai, e colocando ela no sentido da corrente, você aumenta. É como se estivesse aumentando as espiras e diminuindo as espiras aqui no secundário. Então eu fiz esse arranjo aqui, que é com um relé duplo e um relé simples, tá? Esse aqui é a posição inicial do relé, quando você parte a fonte, tá? Então ela vai partir sempre da tensão menor, que é o que? Os 65 volts menos os 15, né? Que você vai ter aqui os 50 volts. Então aqui está a lógica dos relés, tá? Você vai ter o relé 1, que é esse, vai estar desligado, off, o relé 2 desligado, off. Então você vai ter uma tensão retificada de 70,5 volts, tá? Que com carga em cima, ela foi projetada para chegar a 66 volts, ou seja, uma diferença de 4,5 volts da fonte vazia para a fonte com carga plena, tá? Isso aqui é parâmetro do transformador. Depois que você faz esse tipo de configuração, você fica imaginando fazer a lógica para que isso venha a funcionar. Então eu tenho uma tensão inicial de 50 volts AC, tá? Depois eu vou para o 65, é como se estivesse ligando somente esse, e depois eu vou para os 80 volts, tá? Que dá uma tensão de 5 volts. Isso aqui, na verdade, eu estava querendo fazer um amplificador em classe G, tá? E uma forma diferente de fazer seria, digamos assim, um amplificador que iria selecionar os taps aqui, tá? Dessa forma. Isso economizaria tanto enrolamento, tanta coisa, e facilitaria, iria facilitar, né, o funcionamento do amplificador, gente. Então, isso aí, na verdade, seria um amplificador para uma fonte, para um amplificador de classe G que eu estava fazendo aqui, tá? É um transformador inicial pequeno, tá? 1000 watts, esse transformador, para fazer alguns testes, e eu vou daqui para frente dar uma segurada nesse projeto, porque tem outros na frente, mas uma ideia boa que eu tive e vou fazer, ou seja, o nível de sinal de entrada, ele vai ser o percussor do comando dos relés, tá? Então, você vai aumentando o nível de entrada, ela vai aumentando também a tensão, consequentemente a potência do amplificador, tá, gente? Isso aí evita, no caso, numa potência pequena do amplificador, você tá com uma tensão alta alimentando, e você sabe, né? Quando a tensão está muito alta, às vezes você reduz a corrente dos transistores, né? Porém, você facilita, digamos assim, o vazamento de energia, digamos assim, para vocês compreenderem. Então, é um risco muito grande você trabalhar com tensões altas com a potência baixa, ok, gente? Então, seria mais ou menos a ideia desse projeto aí. E quando você também visando a economia, né, de consumo de energia desnecessária. Embora o amplificador vai consumir realmente é o que ele está exigindo naquele momento, tá? Mas você reduzir a tensão é melhor até para os dispositivos capacitores possam ser menores, entendeu? Enfim, existe uma série de vantagens e desvantagens que eu não vou explicar aqui agora nesse vídeo, mas que favorece a utilização desse tipo de fonte de alimentação, tá? Então, pessoal, essa aí vai ser um projeto para mais para frente, e eu vou falar agora também do que eu estou fazendo nesse momento aí de confinamento aqui, tá? Na empresa, eu estou vindo trabalhar muito pouco. Eu estou fazendo
um transformador com vários steps. Isso aqui é para fazer uma fonte mesmo, para testar o amplificador, tá? Então vai ser uma fonte até 120 volts, tá? Ponto a ponto. Por que eu optei por essa tensão? Porque aí eu vou ter uma tensão retificada dentro do padrão que eu utilizo aqui dos meus amplificadores e vou ter uma fonte com uma certa corrente. Eu cheguei até a cogitar subir um pouco a tensão até 80 volts, mas eu achei 80 volts iria reduzir muito a corrente, porque eu estou utilizando um transformador de 1000 watts, tá? Ou seja, eu só consigo trabalhar aqui no máximo 1000 watts. Depois disso, o transformador satura e transforma tudo em calor, não vale a pena. Então, eu utilizo uma margem mais ou menos de 10%, né? Para o transformador, que na verdade é um transformador aí de um pouco mais de potência, mas vai ser baseado em 1000 watts, tá? Então, como você vai ser esse transformador aqui? Ele vou ter dois enrolamentos independentes, onde eu vou ter o 0 volts, vou ter 20, 40 e 60 volts, ok? Com isso, eu posso fazer uma fonte separada da outra, unindo no positivo e negativo das duas fontes, criando o GND, tá? Ou seja, ela não vai ter center tape aqui, tá? Esse 0 volts aqui, que eu botei para significar, é como se tivesse 0 volts para cá e 0 volts para cá, independente delas estarem unidas, ou seja, são enrolamentos completamente independentes, tá? É como se tivesse o 0 volts desse transformador aqui, tá? Se fossem dois fios aqui, entendeu? Eu botei mais para poder ter uma estética do transformador, de como eu iria fazer. Seriam fios de cores diferentes, tá? Eu ia um preto e um cinza. A parte cinza seria para essa bobina de cá e o preto para essa outra bobina daqui. Vai ter também no transformador dois enrolamentos auxiliares, tá? De 500 mA, simétrico também. Esse aqui vai ser simétrico para fazer a fonte, né? Para alimentar os equipamentos que vão fazer a medição aí da corrente, tá? E também quem quiser utilizar isso aí para outras finalidades, tipo para amplificador, já tem também nessa própria fonte. Tem uma fonte que eu vou fazer e vou passar para vocês aí, tá? É evidente que eu não vou fazer o transformador para todo mundo, né? Nem que me peçam aí, porque é um trabalho, meu amigo. Vou mostrar aqui, tá? Mais ou menos o transformador já comecei a fazer. É esse transformador toroidal aqui, tá? Você vê que ele é bem robusto. Ele tem uma capacidade máxima aqui de drenar uma potência de 1200 watts, tá? Pela forma que você tem aqui de dimensões dele, tá? Então eu já enrolei já o primário vai ser assim. Você vai ter o 0 volts, 127 e 220. Eu não quis fazer com 5 fios, que dá uma trabalheira danada e enrolar isso na mão, amigo, é complicado, tá? Eu utilizo um processo assim, tá? Eu boto o fio aqui e vou fazendo o trabalho de um enrolamento por vez, tá certo? Então, pessoal, o que eu tenho para isso é hoje aí. Quem gostou aí do vídeo, dá o like. Quem não gostou, não dá o like, é evidente, mas só pela visualização já agradeço vocês de antemão. É isso aí, pessoal. Vamos ficar em casa aí, não vamos congestionar os hospitais, tá? Porque realmente não vai ter capacidade para atender todo mundo, então a gente fica em casa para justamente poder ajudar aí na parte de quem mais precisa, tá? Aquele abraço, pessoal, e fiquem com Deus aí, tá? Fala, pessoal, beleza? Aí, pessoal, quem viu o vídeo anterior aí, tá? Eu tô confeccionando esse transformador para uma fonte de alimentação para teste de amplificadores, tá? É uma fonte que vai até, deixa eu pegar aqui, 60, 060, 40, 040, 20, 020, como tá aqui, tá? Ou seja, eu vou ter um enrolamento pro lado de cá, o outro pro lado de lá separado, tá? Não vai estar unido. Como é que foi separado aqui no transformador para vocês terem uma ideia? Tem aqui o fio preto, que é o enrolamento. O azul é 20, na verdade tem um pouco mais, né, para queda de tensão. Depois tem o de 40 volts e depois tem o de 60. Do outro lado tem o 0 volts, que é o preto, novamente o azul, que é o 20,
o vermelho que é o 40 e o amarelo que é o 60. Então aqui o secundário de potência está pronto. Tá faltando só agora enrolar as tensões auxiliares, tá? Que é 15015 e 15015, que eu vou enrolar agora para finalizar esse transformador, tá, gente? Então, esse transformador, gente, aqui evita você ter problema com aquele medidor de corrente com shunt, tá? Porque é totalmente separado os enrolamentos, embora seja no mesmo transformador, mas aqui vai ter uma fonte separada e aqui outra fonte separada, ok? No final eu faço a união das duas fontes simétricas, tá? Para se tornar fonte simétrica, de acordo com as necessidades que eu precisar. No caso, vai ser uma seleção automática de taps aqui, tá? Ou seja, vai ter uma tensão X que vai permitir que seja avançado o tap ou decrescido os taps, tá? Então a parte vai ser bem feita, essa parte de controle que eu estou terminando de fazer também. Primeiro fazer transformador, fazer alguns testes com ele e depois eu passo para vocês aí como foi feito o transformador, tá, pessoal? É isso aí, forte abraço. Pessoal, terminei de bobinar todo o transformador, tá? Conforme orientado no projeto. Temos aqui um enrolamento de 15015, tá? E do outro lado também 15015. Aqui eu tenho dois enrolamentos separados, tá? O primeiro enrolamento são esses fios aqui, que é o preto, que é o 0, depois o 20, 40 e o 60, tá? Que é a tensão para fazer a primeira fonte. E aqui a mesma coisa, você tem 0, 20, 40 e 60 volts para a segunda fonte. Tensão de alimentação aqui 0, 127, 0, 220, tá? É de 3 fios, ok? Eu botei uma bitola de fio bem espessa aqui para o primário, em torno mais ou menos de uns 30% a mais do que era necessário para suportar a corrente. E o fio que enrola 220, ele é 30% mais fino, ou seja, foi usado aqui fio 15 AWG e aqui foi usado o fio 17 AWG, ok? Os demais fios aqui foi usado aqui para o fio 22 AWG para o enrolamento de 15 volts, 1 ampere. Foi usado para essa corrente mais alta aqui um fio de 13 AWG e aqui também 22 AWG. Então agora falta só agora o acabamento do transformador, tá? Já passei a primeira camada de poliéster, tá? Bem isolado. Agora eu faço o revestimento aqui externo para botar a fita metálica para fazer o bloqueio magnético, né? E os demais acabamentos aí, identificação e depois os testes de praxe aí, tá bom, gente? Um abraço. Aqui a montagem aqui do nosso transformador toroidal. Esse transformador aqui, gente, ele vai ser usado para a fonte FE35 dupla, né? Ele tem uma capacidade de fornecer uma corrente de 0 a 80 volts a fonte, tá? Por 10 amperes, tá? Fora as tensões auxiliares. Bom, dando continuação aqui é o seguinte, já revesti com a primeira camada de poliéster, tá? Todo o transformador. Coloquei a fita metálica ao redor do transformador. Eu uso essa fita metálica aqui, gente, que ela é adesiva, é de alumínio. Coloco mais ou menos 3 camadas e coloco aqui um fio de aterramento, tá vendo? Esse fio aqui é o fio de aterramento, onde faz a interligação na carcaça do transformador, que eu falo, essa parte metálica aqui que eu coloquei, esse revestimento metálico, que serve para blindar o transformador. O outro recurso também, gente, que eu utilizei foi a colocação de fio duplo no primário. Ao invés de você colocar 5 fios, tá? Eu fiz o fio duplo, que evita muito o efeito pelicular, melhora a parte de bobinamento, que o calibre do fio
é mais fino. Como ele é dobrado ao longo de todas as do transformador, você tem uma uniformização das bobinas em torno do núcleo do transformador, ok? Depois eu faço uma derivação para esse ponto aqui, que é o fio de 220, ou seja, ele é prolongado até 220. Eu tenho daqui de 0 a 220 com fio duplo. Isso garante uma estabilidade no transformador, uma uniformização do campo elétrico, do campo magnético do transformador, e melhora o efeito pelicular do transformador, ok? É como se tivesse aqui, ao invés de ser 5 fios, seriam 6 fios, ok, gente? Então seria uma forma de fazer também, que eu não expliquei ainda. Eu estou adotando essa montagem primeira vez nesse transformador, e depois eu vou fazer um teste aí de carga e sobrecarga nele, para ver como é que ele se comporta, tá? Então é isso aí, pessoal. Aguardem aí o segmento aí da montagem desse transformador. Falta agora colocar os adesivos de identificação dos fios, né? E depois colocar outro revestimento de poliéster que vai uniformizar mais ainda o transformador, beleza? Lembrando que eu rolei na mão esse transformador, tá, gente? Tudo na mão aqui, tá? Do zero, fio por fio, bobina por bobina. Isso aqui eu fiz na mão grande, tá? Não aconselho vocês fazerem não, porque é complicado, viu? Cansa bastante e tem que ter muita atenção. Pois é, pessoal, finalizado o transformador. Ficou bem legalzinho, tá? Então, a quantidade de fio que sai aqui do secundário. Enrolei esse transformador na mão. Vendo aí, pessoal? É isso aí. Aqui vem dizendo tudo o que tem secundário, primário. Bom, a pior parte já foi, tá? Agora vem a parte mais melhor de boa, como dizem, que é fazer a placa em si, né? Deixar a placa top de guerra aí para funcionar e funcionar bem. É isso aí, pessoal, beleza de crios. Fala, pessoal, beleza? Vamos de teste agora do transformador toroidal que a gente enrolou. Pois é, pessoal, estou usando aqui uma carga. Essa aqui é uma carga resistiva, tá? Eu vou jogar, tá sem carga nenhuma, vocês podem observar. Tá saindo do transformador, ligando ponto a ponto, 134 volts, aproximadamente 133 volts, tá? Vou meter a carga. Ele caiu, que agora tá com carga de 7,1 amperes. Tá com 122 volts, ok? Que tá dentro do previsto aí do projeto, tá? Que tem um enrolamento de 60 e outro de 60, não é isso? Como limites máximos. Bom, vamos lá fazer o teste dessa máquina quente aqui. Aqui, gente, vocês estão vendo o transformador em carga. Como vocês viram ali o setup que eu mostrei. Eu estou medindo aqui o primeiro tap, que é para dar 20, né? Tá dando 21,1, tá no limite, ok. Eu vou trocar o tap agora. Vou medir o segundo tap, que é 40. Deixa eu ligar aqui. 41 volts, também dentro do limite. E o último tap, que é o 60 volts, né? 61,2. Lembrando que todas as medições que estão feitas aqui são com carga, tá? Tem que ser feita dessa forma, porque quando a fonte for exigida aí pelo amplificador, ela tem que puxar corrente, não é isso? Então ela tem que fornecer corrente e trabalhar nos limites de tensão pré-estabelecidos. Vou dar uma dica para vocês aqui, tá, gente? Eu falei em vídeo anterior sobre o primário aí com 5 fios. Esse aqui é o primário de 6 fios, tá? Por que 6 fios? Porque cada bobina dessa aqui, tá? Vai estar ligada a um fio. Como eu já sabia o que eu estava querendo fazer, eu já fiz essas ligações dentro do próprio transformador, ok? Então aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios, ok? Então essa é a forma que eu usei para enrolar esse transformador. Com isso, foi o que eu ganhei. Eu ganhei a melhor condição para o transformador, né? Evitando a sua saturação. E criei uma uniformização do campo, ou seja, não usei
fiação de calibre grosso, né? Porque isso aí eu ia perder, chamado efeito pelicular. Eu iria perder, então eu preferi trabalhar com 2 fios em cada bobina, ok? Isso fez eu ter uma vantagem muito grande em relação a utilizar, se eu utilizasse somente esse aspecto aqui, ok, pessoal? Vamos lá. Como tá ligado esse setup aqui? Observe que tem um fio preto que eu chamei de 0 volts e tem um 0 volts também aqui, ok? Só que se eu ligar esses 2 pretos aqui, ó, eu não vou ter um transformador simétrico, eu vou ter um transformador como se tivesse essa bobina aqui próximo aqui, tá? Tipo 0 volts, 0 volts. Se eu pegar essa aqui, ó, juntar esses 2 pretos, medir aqui com esse ponto aqui, que é o amarelo, que é o 60 volts, eu vou achar 60. Mas se eu pegar esses 2 60 aqui, para dar 120, eu vou achar 0 volts. Não sei se vocês entenderam, tá? Porque eles não estão enrolados, um no sentido anti-horário e outro no sentido horário. Eles ambos estão no sentido, ok? Então, o que eu quero saber? Se eu colocar a tensão aqui, ó, ele vai passar por essas bobinas, vai voltar, vai começar e vai sair. É como se fosse uma bobina só, ok? Nessa ligação, observe que eu estou ligando o fio amarelo ao fio preto. Se eu ligar os 2 pretos, é como se estivesse duplicando aqui as bobinas. Então, se eu ia pegar aqui do preto para esse, tá 20. Se eu tivesse ligado nesse, se eu pegasse esse preto para esse aqui, estaria 20. Aqui 40, aqui 40, aqui 60, aqui 60. Se eu pegar esses 2 pontos aqui, eu vou ter 0 volts. Se eu pegar esses 2 pontos aqui, eu vou ter 0 volts. Se eu pegar esses pontos aqui, esse preto aqui, que são os extremos, né? 2 pretos, eu vou ter 0 volts, ok? Isso é uma forma que a gente faz para não confundir na hora do projeto da fonte, tá? E ter completamente isenção que esse enrolamento aqui é separado desse. Então eles estão orientados dessa forma aqui, ok, gente? Tá aqui funcionando, ok? Então a próxima etapa do projeto é essa aqui, tá? Como é que vai ter? Vai ter um seletor. Esse seletor vai selecionar os taps, né? De 20, 40 a 60. Sendo que cada seleção feita comandando pelo sistema de regulação exclusivo de cada fonte. São 2 fontes aqui, tá, gente? E a medição da corrente sempre é feita no negativo, ok? Então, com essa configuração eu posso ter uma fonte ponto a ponto 160 por 5 amperes, né? Porque ela é 5,5. Posso juntar as 2 fontes, que eu vou ter aí 80 volts, né? Que ela é de 0,80, 80 volts por 10 amperes. E posso ter ela simétrica, menos 80 e mais 80. Então, gente, a intenção da fonte é essa aí, tá? Eu contar com um circuito bem tranquilo, separado, ou seja, eu posso usar a fonte isoladamente, não vou ter problema. Se eu quiser ter uma fonte simétrica, eu tenho ela simétrica. Se eu tiver ter uma fonte com dupla capacidade, ou seja, mantenho a corrente de cada fonte e somo as tensões, eu posso ter também. E é uma forma fácil de fazer uma fonte para bancada praticamente. Você vai ser uma excelente fonte para bancada, onde você vai ter seleção de 0 a 20, de 0 a 40, de 0 a 60, que são a tensão que eu mais utilizo aqui, as tensões que eu mais utilizo aqui para os amplificadores, tá? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e aguarda aí a segunda etapa aí do projeto, que são a fabricação das placas, tá? Um abraço, pessoal. Fala, pessoal, fazendo um teste aqui do transformador agora com 100% de carga, tá? Ele já está ligado aqui uns 5 minutos. Tá ligado em 220, eu fiz uma ligação em 220. Estou utilizando 2 pontes retificadoras, tá? Uma para cada enrolamento do transformador, um capacitor para cada enrolamento. Fiz a soma da algébrica aqui, ficou em 141 volts, tá? 142 volts. Estou com a corrente de 8 amperes puxando dessa fonte,
que lhe dá uma resposta aí de potência de 1136 watts, tá? Então, tá mais do que aprovado o transformador. Para a fonte dupla que eu estou fazendo, eu estou usando um tap maior, tá, gente? Sempre o tap maior. Estou usando aqui. Ponte retificadora 1, ponte retificadora 2. Cada ponte está trabalhando aqui com 4 amperes, né? 4 e 4, 8. Mas na verdade, como está atravessando a energia de fora a fora, tá? É como se estivesse passando 8 amperes aqui e 8 amperes aqui. Ok? Só para ter dividido por 2, né? Cada um vai estar com 4 amperes trabalhando, né? Então seria mais ou menos isso aí. Isso aí eu estou usando um capacitor aqui de 22.000. Pega aqui. 22.000, tá vendo? Por 100 volts. São capacitores profissionais, tá, gente? Eu vou usar na fonte 4 capacitores desse tipo aí, para vocês terem uma ideia de como vai ficar a fonte bem robusta, tá? E um sistema para controlar a tensão, ficar cravado, né? Porque aqui eu tenho, é como se estivesse alimentando um amplificador com, deixa eu fazer um teste para vocês verem aqui, 142, vou utilizar o terminal central, 70 volts, tá vendo? De um lado, mais 70 volts e menos 70 volts, ok? Então seria mais ou menos essa ideia aí que vocês estão tendo. Eu vou ligar aqui novamente, ligar na fonte de alimentação. Então eu tenho aí 141.4, né? Torno mais ou menos de 8 amperes. Tá aqui funcionando, disponibilizando aí uma potência aí 1136 watts, tá? E é isso aí, pessoal, vamos que vamos trabalhando aí, ver se essa fonte fica logo pronta para fazer os testes. O gabinete dela já está escolhido, os dissipadores também. Falta agora eu finalizar o circuito, né? O circuito de comutação, porque a fonte propriamente dita já está pronta. Então é isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima.